Olá, estamos começando mais um programa Saúde para você. E você deve estar se perguntando o que a Vanesca está fazendo neste programa. Mas não se preocupe, Marinalva Soares continua fazendo o programa Saúde para você. É que hoje nós vamos inverter os papéis. Eu vou entrevistar e Marinalva Soares é a convidada do programa de hoje. É que o programa está fazendo 2 anos e nós vamos falar sobre a trajetória também de Marinalva, não só aqui no programa, mas também a sua trajetória no programa de saúde, que são 18 anos de caminhada. Nós voltamos então já já. Estamos de volta com o programa Saúde para você e hoje a convidada é Marinalva Soares, que está completando 2 anos de saúde para você. Mas nós vamos falar também da trajetória de Marinalva, que são 18 anos de caminhada só na televisão, e por isso eu vou começar pedindo que você conte um pouco da sua história, de onde você veio, sobre a sua família e a sua história também com a comunicação. Como que tudo começou? Olá, Vanesca. Olá aí a todos os nossos telespectadores, não só do Saúde para Você, da Docton TV. Pois é, Vanesca, te confesso que é muito mais confortável ficar do lado de lá. Eu também prefiro. Aqui a gente gela um pouquinho. Mas vamos lá. Eu vim do interior, minha família hoje mora em Vargem Alegre, nasci em Acesita, mas assim, toda a vida nós moramos no interior. E depois, aos 12, 13 anos, eu vim para Caratinga. E estou aqui até hoje. E como que foi a sua história com a comunicação? Quando que foi que você começou com televisão? Foi justamente com TV ou você começou em rádio? Como que foi? Não, foi só com televisão. Na época, né, a TV Sistec era a Rádio Caratinga, né, tinha a Rádio Caratinga AM, Rádio Cidade e a TV Sistec. Mas a minha queda sempre foi realmente com televisão. E eu trabalhava em uma loja, né, com vendas, loja de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e eu era gerente, eu vendia nessa loja. E apareceu uma oportunidade, a loja se interessou em fazer um programa de vendas na TV. E aí não conseguiram uma pessoa para apresentar, porque tinha que falar dos produtos, especificação dele. Então, o gerente e na época o Kleber Duval, lá da TV Sistec, sugeriu o meu nome. Né? Falou, por que não a Marinalva? Ela conhece, né, dos produtos, ela vende, ninguém melhor do que ela para falar, né, dos produtos que são vendidos. É mais fácil, você já conhece o produto. Sim, né? sim. Então foi assim, começou assim com um programa de vendas, fui para a TV, comecei a fazer esse programa, ainda trabalhando na loja, mas depois esse amor foi maior pela TV. Eu acabei deixando a loja, fui para a TV. Comecei com vendas na parte mesmo de corretagem, de propaganda, e aí foram surgindo oportunidades. Nós criamos na época, eu e Dário, né, que o Dário já trabalhava na rádio, já trabalhava na televisão, e aí apareceu uma oportunidade de um jornal, que era uma reprise das principais notícias da semana. Era um jornal no final de semana, que era Jornal Regional. E aí nesse jornal eu fazia a pauta, eu apresentava, fazia comercialização, e a partir daí eu não parei mais. Então, no fundo, você nem imaginava que algum dia fosse trabalhar com televisão? Foi por um acaso mesmo? Foi por um acaso. Né? O meu sonho, desde pequenininha, eu sempre falava que queria ser advogada. Ah, é? Na verdade, Você é, né? Sou advogada, sim. E assim, na prática, são 2 funções que não tem nada a ver uma com a outra, assim, nada a ver mesmo, apesar de nas duas... você tem uma queda com a comunicação, você precisa falar muito, né? Tem um poder de argumento, né? Mas, assim, são profissões completamente diferentes, mas que depois eu acabei apaixonando por essa função do jornalista, do apresentador, e eu acabei, assim, exercendo as 2 funções, né? Porque enquanto eu trabalhava na TV, eu fiz faculdade, né? Na época eu não tinha faculdade aqui ainda, fiz faculdade fora e foi uma época assim, muito corrida, muito difícil, né? Sempre foi, mas graças a Deus consegui realizar meu sonho, que era a formação de advogada, e acabei descobrindo esse outro lado também meu da comunicação, então esse que eu gosto muito. E o programa de saúde, Vanesca, começou assim por acaso, né? A TV estava em expansão, né? Um jornalismo, com outros programas de entrevista,
né? E aí surgiu uma ideia. Vamos começar um programa de saúde. Foi muito por acaso, sem muita expectativa, mas depois ele foi ganhando uma proporção no sentido assim, que as pessoas foram gostando, foram interagindo comigo, né, com a televisão. Então eu fui vendo que o programa não era só uma questão de entrevistar um médico, era muito mais do que isso, né, uma utilidade pública. Sim. A gente começou a perceber o seguinte, o quanto essas informações, essas dicas ajudam as pessoas em casa. Porque eu sempre procurei fazer um programa assim, muito simples, muito básico, né, sem até muita intervenção minha com o entrevistado, porque eu acho que quem está em casa no programa de entrevista quer ouvir o entrevistado. Sim. Então, assim, eu nunca inventei, nunca floreei muito no programa. Eu acho que talvez por isso até tenha dado certo, que eu acho que as pessoas querem ouvir o médico, né, querem Sim. ouvir o entrevistado, e sempre uma linguagem assim, bem simples, né? A gente sempre conversa com o médico primeiro, pede para falar uma linguagem para leigos, né, para que as pessoas entendam, sem aprofundar muito, sempre pensando assim, falar o básico, né, o que é a doença, o que eu posso evitar, o que a pessoa pode evitar, pode fazer para evitar de ter a doença, a forma de prevenir, que eu acho que é o mais importante do programa, né? A gente sempre pensa nisso, como evitar o problema, como evitar, se acontecer, como evitar as consequências, né, desse problema. Então, assim, com esse objetivo, por isso que foi, né, eu nunca, apesar de ser advogada e ter um tempo que eu comecei a me dedicar muito à advocacia, mas eu não tinha coragem de parar o programa. Eu assim, deixei de ser apresentadora de outros programas, larguei a corretagem de publicidade, mas o programa Pergunte Seu Médico, eu não tive coragem, porque assim, eu gosto até hoje, né, eu faço com muita tranquilidade e assim, os profissionais que sempre trabalham comigo, né, que sempre eu tenho médico que dá entrevista para o programa há 18 anos. Então, assim, que acompanhou o crescimento do programa. Então, assim, as próprias pessoas, os telespectadores, a interação deles, né, de sempre enviar perguntas. Às vezes, teve uma vez que eu cheguei a falar, gente, não estou dando conta, mas não todo mundo veio, não para, não pode, tá bom. Então, assim, eu não tive coragem de largar o programa. Aí agora, depois com essa oportunidade, né, da Docton TV, a gente acabou mudando o nome, mas é muito engraçado que as pessoas não conseguem fazer muita relação, né? Ficou gravado. Ficou gravado. As pessoas me param na rua e falam assim, você quer perguntar seu médico. Então, quer dizer, tem 2 anos que eu estou fazendo saúde para você, mas eu não importo. Porque, assim, eu acho que essa ligação, a referência, né? Porque sou eu que continuo apresentando. O programa, apesar de ser saúde para você, é com um profissional da área de saúde. Então, assim... Nos mesmos moldes, né? Sim, sim. Então, assim, agora mudamos o nome até para Saúde para Você, que eu posso ir um pouco mais além, assim, não só com médico, né? Fisioterapeuta, né? Um psicólogo, uma pessoa que dá dicas de saúde, igual a gente vai ver o próximo programa, que nós vamos falar sobre meditação, que é uma coisa assim super bacana, né? Super na hora, na moda agora, sim, né? Então, assim, que os médicos hoje, né? Todas as pessoas estão aderindo, estão vendo o resultado realmente dessa prática. Então, é muito bacana isso. Marinalva, o nosso tempo do primeiro bloco, você já sabe, já acabou. Falei demais. Não falou demais não, e nós vamos conversar muito ainda. Mas a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Saúde para Você e hoje eu converso com a Marinalva Soares, que está completando 2 anos de saúde para você, né, Marinalva? E 18 anos de caminhada. Nós falamos sobre um pouco sobre isso no primeiro bloco, um pouco sobre a história de Marinalva, de onde ela veio, como que ela começou. E começando ainda falando sobre você, eu gostaria que você me falasse como que você consegue conciliar a Marinalva advogada, a Marinalva diretora de TV, a Marinalva que também é apresentadora, mãe, esposa, enfim, como é que você faz para conciliar isso tudo? Vanessa, realmente não é fácil, mas assim, eu acho que primeiro a gente precisa ter organização. Então, trabalhar um pouco a logística.
Então, eu consigo me organizar para isso, né? Em cada determinado horário, para exercer uma função de cada vez. No escritório, somos eu, o Dário, agora meu filho também, então são 3 advogados. Então, a gente consegue administrar bem. O Dário, ele é só advogado, então ele está em tempo integral, consegue contornar tudo, né? Mas, e eu, em um determinado tempo do dia, consigo colaborar um pouquinho com o escritório, né? E eu gosto muito, Vanessa, porque é uma forma também assim, de trabalhar com pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas, entendeu? E eu costumo falar assim, num escritório de advocacia, o que você mais ouve, a única coisa que você ouve, né? O meu problema é. Então, as pessoas só chegam com o problema. Então, quando você consegue ajudar a resolver de alguma forma, então isso é muito gratificante. Não é só por uma questão de trabalho, não é só por uma questão financeira, é muito mais do que isso. Na Entendeu? advocacia, qual foi o seu maior aprendizado? Exatamente isso, esse retorno, porque é um lugar que você só lida com um problema, né? E saber separar isso, né? Que é um problema do outro, e você poder ajudar de alguma forma, entendeu? Na televisão, no programa, da mesma forma, eu considero o programa, né, o de saúde, que é o que eu estou focando há mais tempo, que eu trabalho há mais tempo, nós estamos 18 anos com um programa, da mesma forma, porque é uma utilidade pública. De alguma forma, eu tenho certeza que a gente está ajudando alguém com aquela dica, com aquela informação. Hoje você tem 2 filhos, né? 2 filhos. A minha mais nova está com 13 anos, então assim, ela consegue, ela não é tão dependente, né? E ela é dela mesma essa independência. Então, isso me ajuda muito também, né? Eu não tenho mais filho que eu tenho que ficar tomando conta, né? Ali toda hora. Mas a minha presença é muito grande, né? Que a gente ainda leva, a gente ainda busca, colabora. Filha nunca cresce para a mãe, né? Não tem jeito. Quando eu comecei a fazer faculdade, o Gustavo tinha 4 anos de idade. Então, assim, não era fácil. Eu contava com a minha sogra, que sempre tomava conta, mas não é fácil. Eu não fiz faculdade em Caratinga, então eu tinha que pegar a estrada para Valadares. Era pelo menos 4 vezes por semana no início, depois passou a ser todos os dias as aulas. Então, foi puxado. Mas eu acho que valeu a pena, valeu muito a pena. E como foi a sua vinda para a Docton TV? Como que foi a história? Pois é, começou com uma parceria de jornalismo, né, da Sistec com a Docton, né, numa época que a Sistec estava passando por uma transição, por uma dificuldade. Então, a Docton foi, vamos dizer assim, fazer um socorro, foi fazer uma parceria de jornalismo. E a partir daí, a Docton, que já existia há 5 anos, né? Hoje mais de 7 anos, né? A Docton, que já existia, resolveu crescer, né? Quando a direção da Docton me chamou para poder coordenar essa equipe, aumentar o número de programas que já tinha, né? Trabalhar um pouco mais e assim. E aí eu vi mais um desafio, e eu gosto de desafio, né? Essa questão de liderança, trabalhar com equipe, e a Docton TV já tinha uma equipe muito bacana. Eu falo que eu sempre gosto de deixar isso claro, assim, que não é difícil trabalhar com essa equipe, né? Que é uma equipe comprometida. Então, eu resolvi aceitar o desafio. Estou aí até hoje, já tem 3 anos que eu estou na Docton. Na sua opinião, qual que é o maior desafio na área de comunicação hoje em dia? Bom, hoje, Vanessa, eu acho que é o jornalismo, né? Assim, você checar notícias, né? Com essa mídia hoje, vamos dizer assim, essas mídias sociais, né? A internet hoje, toda hora julgando notícia, boatos, né? Essa dificuldade toda, então você tem que entrar mostrando, marcando seu espaço, mostrando que você é referência, né? O jornalismo, ele precisa, e aí eu estou te falando pelo jornalismo da Docton TV, a gente sente esse desafio, né? A gente precisa desse diferencial, porque com toda hora as pessoas publicando alguma coisa, boato, e
é só julgar uma notícia na internet que ela viraliza rápido, né? Você às vezes não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então você conseguir essa confiança, conseguir essa credibilidade, né, do telespectador, isso não é fácil. Então você precisa de um trabalho, né, de comprometimento, um trabalho sério, para que você consiga essa audiência, para que você consiga essa confiança do telespectador. Marinalva, você sempre trabalhou com os médicos, né, trazendo eles para a entrevista, para que eles deem dica para as pessoas. E você, o que você aprendeu nesses anos todos e o que mais te marcou nesses anos todos de trajetória? Vanessa, que eu aprendi muita coisa. Eu acho que de tanto ouvir, né? De tanto você ouvir, eu acho que tem que ficar alguma coisa, você precisa aprender alguma coisa. Mudou a sua vida com isso? Muito. Eu toda a vida gostei de atividade física, né? Não é de hoje, desde criança eu sempre pratiquei alguma atividade física, seja de dança, seja às vezes até brincadeira na escola, de apresentação. Na época aeróbica, né? A gente não tinha muita coisa, hoje nós temos muitas formas de atividade física, mas isso foi fortalecendo, isso foi ficando cada vez mais forte em mim quando o médico fala, quando eu pergunto para ele o que a gente pode evitar, o que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de doença. O médico sempre fala, prática de atividade física e boa alimentação. Prática de atividade física e boa alimentação. Então, isso é mais forte para mim e não tem nada a ver com estética. É claro que é um retorno que você tem quando você faz, né? Mas a minha preocupação maior é com saúde. Quando a minha alimentação durante o dia, às vezes eu como alguma bobagem, porque claro, a gente come mesmo, mas eu me pergunto, mas peraí, o que eu comi? Eu comi alguma fruta, eu comi uma verdura, eu tomei um suco, não, então tá bom, compensou. Porque a minha preocupação é essa, é com saúde. E isso veio muito mais forte por causa do programa. Então, isso para mim, né, hoje eu entendo um pouco, né, faço meditação, faço yoga, vejo a importância que isso tem na vida da gente. Trabalhar a mente, né? Quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo que todo mundo tinha que fazer yoga, todo mundo tinha que fazer meditação, entendeu? Porque, assim, o que isso ajuda na vida da gente, para a saúde da gente, bem-estar. Então, eu costumo falar que assim, eu sou uma pessoa antes do yoga e outra pessoa depois. Sim. E o que te marcou nesses anos todos? Pois é, essa coisa de fazer utilidade pública, essa coisa de você ajudar alguém com informação, isso é muito bacana. De vez em quando pessoas, né, me ligam, então descobrem meu número, até pessoal, me adiciona e me manda perguntas, às vezes até no número que a gente indica no programa, mas tem situações que é muito mais forte para mim, que pessoas já foram no meu escritório particular para me falar de que descobriu uma doença, de que foi tratada, porque assistiu no programa, porque identificou quando o médico fala de sintomas, coisas assim, que ela não dava importância às vezes na hora de uma consulta, e ela ouviu aquilo no programa, ela falou, nossa, quem sabe? A partir daí, ela procurou o médico. Porque a função, o objetivo do programa, Vanessa, não é curar ninguém, não é tratar ninguém de jeito nenhum. É alertar as pessoas para prevenção, ou que o problema existe, que ela precisa procurar um profissional. Sim. Então, esse é o objetivo do programa. Então, quando vem alguém e fala isso para a gente, que através do programa conseguiu melhorar de alguma forma a vida dela, ter mais qualidade de vida, isso já pagou tudo, valeu tudo. Marinalva, o nosso tempo acabou. Eu espero que você continue sendo abençoada por Deus, o programa também, e que ele persista por muitos e muitos anos. Deus abençoe. E que você aí de casa tenha gostado. Eu espero que tenha gostado do nosso bate-papo. E o programa Saúde para Você continua, só aqui com Marinalva Soares. Até lá!